Segunda-feira, 27 de outubro, mais um tema do dia. Eu sou Vítor Hugo Monteiro e comigo tenho Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação do 00, para analisar os resultados da histórica eleição do Benfica, da primeira volta, neste caso. Pedro, começo por perguntar, os resultados finais foram de alguma forma surpreendentes? Vítor, muito bom dia. Bom dia, Miguel, também que está connosco aqui para tratar dos cuidados técnicos. De facto, antes de mais, permito-me dizer, foi um dia absolutamente histórico, com um recorde à escala planetária, porque o Benfica teve 85.710 votantes, quando o anterior recorde, que pertenceu ao Barcelona, cifrava-se em 57.088. Portanto, estamos aqui a falar em quase 30 mil pessoas de diferença. De facto, é um recorde extraordinário. O suporte de Lisboa Benfica, os seus adeptos, a sua massa crítica está de parabéns, porque além deste número extraordinário, foi um dia em que não houve confrontos, violência, incidentes. Portanto, o suporte de Lisboa Benfica e os seus adeptos, os benfiquistas, estão de parabéns por esta demonstração de vitalidade e de vida democrática. Depois, diria que sim, Vítor, que foram resultados surpreendentes, principalmente na diferença que Rui Costa conseguiu cavar para os seus adversários. Ou seja, parece-me que as sondagens já apontavam um bocadinho na direção de favoritismo repartido entre Rui Costa e João Noronha Lopes, seriam os maiores candidatos a uma segunda volta, e isso de facto verificou-se, mas depois temos aqui uma diferença de 12 pontos percentuais, portanto uma diferença ainda significativa entre o atual presidente do Sport Lisboa e Benfica, o incumbente Rui Costa, e o desafiador João Noronha Lopes. Os restantes 4 candidatos acabaram por ficar bastante longe dos dois mais votados, mas a votação de Rui Costa é muito expressiva. Estamos aqui a falar de 32.898 votantes no atual presidente, transportado para o número de votos. Nós sabemos que no Benfica, portanto, há sócios mais antigos com direito a 50 votos e por aí abaixo. Portanto, não é um voto, um sócio, um voto, como acontece, por exemplo, no Futebol Clube Porto. E, portanto, o Rui Costa acabou com 744.655 votos, enquanto João Noronha Lopes, também com uma votação muito forte, teve 534.818. Daqui para baixo, Luís Filipe Vieira teve apenas 13,8%, o João Diogo Manteigas com 11,4%, apesar de ter tido mais votantes do que Luís Filipe Vieira, teve menos votos, porque lá está, Vieira teve sócios com mais antiguidade a votar em si. E depois, nos últimos 2 lugares, Martim Maier teve 37.071 votos, que correspondem a 2,10% da votação, e Cristóvão Carvalho com uma votação muito pobre, muito baixa, 0,18%, apenas 148 votantes, que corresponderam a 3.146 votos. Em resumo, Vítor, há aqui de facto 2 candidatos com muita força dentro do atual universo benfiquista, Rui Costa e João Noronha Lopes, que vão passar à segunda volta. E só mesmo para acabar, só mais um pequeno sublinhado sobre a votação extraordinária deste ato eleitoral. Por comparação, em 2021, o Sport Lisboa Benfica teve 33.754 votantes, portanto menos de metade do que desta vez. O Porto, o ano passado, numas eleições de grande importância, que acabaram com o reinado de Jorge Nuno Pinto da Costa, o Futebol Clube Porto teve 26.876 votantes. Mas eu também fui ver, em 2018, quantos votantes teve o Sporting, nas primeiras eleições pós-Bruno Carvalho. Todos nos lembramos que foi um momento também muito turbulento, polémico, e mesmo aí o Sporting teve apenas 22.510 votantes. Portanto, este número que o Sport Lisboa Benfica conseguiu reunir para estas eleições é surpreendente, é extraordinário e é histórico. Olhando à segunda volta, marcada para dia 8 de novembro, pensas que poderá haver espaço para novas alianças? Os candidatos derrotados falaram um bocadinho a quente ainda não se pronunciaram oficialmente sobre possíveis alianças para a segunda volta. E quando falamos em alianças, falamos em quê? Rui Costa concorreu sozinho nesta primeira volta e provavelmente terá agora o apoio de alguns candidatos derrotados e que se quererá unir eventualmente à sua candidatura, e o mesmo acontecerá com João Noronha Lopes. Podemos começar por aí. João Diogo Manteigas vai falar hoje às 14 horas em conferência de imprensa, provavelmente para anunciar o apoio formal
à candidatura de João Noronha Lopes para a segunda volta, o que é uma boa notícia naturalmente para João Noronha Lopes. Depois fala-se ainda em sordina que Luís Filipe Vieira poderá apoiar Rui Costa nessa mesma segunda volta. Do meu ponto de vista seria absolutamente surpreendente, porque não nos podemos esquecer das críticas, até a roçarem a má educação, que Vieira tomou sobre Rui Costa nas últimas semanas. Rui Costa manteve-se sempre bastante sereno, quase sempre não respondendo, aliás, nunca respondendo na mesma moeda a Luís Filipe Vieira, mas o antigo presidente do Sport Lisboa Benfica teve frases absolutamente contundentes, de terrível educação, extremamente punitivas em relação à gestão de Rui Costa, com quem trabalhou curiosamente durante 13 anos, mas provavelmente nesse período nunca se lembrou que Rui Costa teria todos esses problemas, esses defeitos, e portanto seria com muita surpresa que nós veríamos este apoio formal de Vieira a Rui Costa. Portanto, em relação a Manteigas, parece-me seguro que vai apoiar Noronha Lopes. Em relação a Vieira, sobre este apoio possível a Rui Costa, deixo em aberto, e depois falta também saber como é que se vão posicionar Martim Maier e Cristóvão Carvalho, sendo que o primeiro fez uma boa campanha, com boas ideias, um cavalheiro também, a comunicar sempre muito bem. Parece-me que tem aqui coisas muito boas no seu projeto que podem ser aproveitadas por qualquer um dos vencedores. E estou curioso para ver, de facto, se ele vai endossar apoio a Rui Costa ou a João Noronha Lopes. Cristóvão Carvalho, de facto, pareceu-me sempre uma candidatura muito frágil, que teve muito poucos apoios. Por exemplo, aqui no Porto não teve um único voto, que é de facto elucidativo em relação à incapacidade que teve de convencer os benfiquistas, mas também não se pronunciou ainda sobre um possível apoio a Noronha ou a Rui Costa para a segunda volta. Parece-me, de facto, praticamente fechado o apoio de João Diogo Manteigas a João Noronha Lopes. E em que pontos ou critérios João Noronha Lopes acabou por ser vencedor nestas eleições? Isto é interessante porque é quase o mapa mundi destas eleições do Sport Lisboa Benfica. De facto, Rui Costa ganhou na esmagadora maioria das secções de voto, e são 108, mas João Noronha Lopes teve aqui algumas pequenas vitórias que podem ser importantes, até decisivas para a segunda volta. Podemos começar pela votação no Estádio da Luz, onde votaram mais benfiquistas. João Noronha Lopes conseguiu vencer nas secções de voto do pavilhão 1 e 2 com 37,4% dos votos, 220 mil à volta disso. Rui Costa conseguiu 34,7%, 203 mil votos. Se dependesse apenas do Estado da Luz, que foi o grande bastião de João Noronha Lopes, Noronha partia para a segunda volta como o grande favorito. O problema é que no resto do país Rui Costa dominou de forma total e João Noronha Lopes venceu apenas em Paços de Arcos. Ou seja, o trabalho de João Noronha Lopes aqui nas próximas 2 semanas, parece-me, se eu estivesse na sua candidatura, seria de facto voltar ao terreno, percorrer todo o país e procurar conquistar os votos que foram para Manteigas, Vieira, Martim Maier, Cristóvão Carvalho. Há muitos votos que estão perdidos agora, não é? Destes candidatos que não passam à segunda volta, e que João Noronha Lopes poderá agora tentar transportar para a sua candidatura. Não me parece que aquela afirmação que ele teve ontem, depois de conhecidos os resultados finais, seja exatamente assim. Ele disse que 60% das pessoas não se identificam com a candidatura de Rui Costa e querem a mudança, mas a verdade é que apenas 30% votaram na sua candidatura. Portanto, há aqui muitos votos que podem cair para um lado ou para o outro. É verdade que João Noronha Lopes, se calhar, simboliza a mudança e Rui Costa a continuidade, mas isto também é um olhar muito simplista em relação a estas eleições. Há muito mais do que isso em jogo. Portanto, se João Noronha Lopes quiser aproximar-se de Rui Costa, acreditando que vai manter, de facto, este domínio na zona de Lisboa, onde ganhou, Noronha Lopes tem que olhar muito para o resto do país e até para o estrangeiro, porque no estrangeiro Rui Costa venceu 13 secções de voto, Noronha Lopes venceu 11 e João Diogo Manteigas venceu 1. Mesmo no estrangeiro, eu estava à espera que João Noronha Lopes tivesse um resultado mais forte. Foi muito equilibrado com Rui Costa, é verdade. Portanto, no estrangeiro, muito equilíbrio, Estado da Luz, equilíbrio favorável a Noronha Lopes, e no resto do país, domínio total do Rui Costa. Será aqui, neste território nacional, fora de Lisboa,
que Norinha Lopes terá muito trabalho a fazer. No fim de contas, quem consideras que tenham sido os grandes derrotados desta eleição? A começar, Luís Filipe Vieira, o autoproclamado Dom Sebastião do Sport Lisboa e Benfica, quis voltar ao palco mediático e, tal como eu previ ao longo dos últimos meses, desde que ele formalizou a sua candidatura, teve uma votação ainda assim interessante para quem tem tantos problemas com a justiça ainda a decorrer. Teve mais de 11 mil benfiquistas a votar em si, o que para mim é surpreendente, diria. Estamos a falar de um homem que está nesta altura a ser acusado e investigado pelo Ministério Público por corrupção ativa, por atos ocorridos durante a sua presidência. E é impressionante como é que 11 mil benfiquistas ainda foram atrás desta lenga-lenga de Luís Filipe Vieira. De qualquer maneira, teve os seus 11 mil votos, era um candidato legítimo, mas é um grande derrotado. Quem o ouvia falar nas últimas semanas, parecia que a vitória era um dado adquirido. Aliás, ele cantou a vitória de forma expressa e ipsis verbis em várias entrevistas que deu. E a verdade é que, e felizmente, permite-me este apontamento pessoal, a esmagadora maioria dos benfiquistas não quis voltar a este passado eticamente mais do que discutível com Luís Filipe Vieira. Julgo que o futebol português tem melhorado em muitos aspectos e o regresso de Luís Filipe Vieira simbolizaria, na minha opinião, a derrota dos bons princípios, dos bons costumes e das boas práticas no futebol profissional em Portugal. Além do Sr. Vieira, diria que João Diogo Manteigas acaba por ser também um grande derrotado porque me pareceu sempre bastante preparado, bastante conhecedor dos dossiês. Pareceu-me ter também uma máquina montada à sua volta também bastante eficaz e eu esperava que o João Diogo Manteigas, por tudo aquilo que foi mostrando ao longo do último ano, foi o primeiro candidato formal a aparecer, pareceu-me que tinha reunido uma percentagem superior de benfiquistas e de simpatizantes à sua causa. Acaba por ter uma votação interessante, teve mais votos que Vieira, mas mais votantes, mas menos votos do que Vieira. Acaba por sair também no quarto lugar destas eleições, mas parece-me, só para acabar, Vítor, que é o nome com que o Sport Lisboa Benfica deve contar para o futuro, porque me parece um elemento muito bem preparado, muito conhecedor e de facto uma mais-valia para o Sport Lisboa Benfica nos próximos anos. Posto isto, consideras que este possa ser o adeus definitivo de Vieira ao Benfica e ao futebol? Olha, eu escolhi acabar assim, de uma forma quase simbólica. Eu espero, sinceramente, que o Sr. Luís Filipe Vieira perceba o simbolismo desta votação, perceba que os benfiquistas, a esmagadora deles, de facto, não quer voltar ao seu período e perceba que os problemas com a justiça são incompatíveis com uma função de presidente de Sport Lisboa Benfica. Portanto, não sei se o Sr. Vieira vai continuar próximo do próximo presidente, seja ele Rui Costa ou Norinha Lopes, parece-me difícil que isso aconteça. Não sei se vai virar para outro clube, como já teve o Alverca no passado. Parece-me que em relação ao Sport Lisboa Benfica, a sua ligação executiva fica aqui definitivamente arrumada. Agora, o senhor tem 76 anos, parece que tem vontade ainda de aparecer. Há muitos órgãos em Portugal, a Liga, a Federação, outros clubes, como já referi. Portanto, é imprevisível dizer e arriscar dizer que é o adeus dele ao futebol profissional. Parece-me que é seguro dizer que é o adeus dele às funções executivas no Sport Lisboa Benfica. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido. Nota ainda para o novo episódio de Ataque Rápido, com natural enfoque para as eleições do Benfica. Nesta segunda-feira também poderão assistir ao novo episódio do Canto do Sporting.